Vamos dar sequência aqui, então. Já passo ao Carlos Marques e ao Vinícius para conduzirem. Eu lembro, mais uma vez, o tempo vai estar sempre à frente dos senhores. Marques, com você. Muito obrigado, Johnny. Vamos agora, então, ao nosso painel de investimentos, a nova economia brasileira e as oportunidades para investimentos. E, dando prosseguimento ao nosso primeiro expositor, que gostaria de chamar, então, o co-chairman do LEAD, ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, secretário da Fazenda e membro do Advisory Comitê do Banco Master, Henrique Meirelles. Seu tempo começa agora. Meirelles, se quiser falar, nós sugerimos falar dos... Prefere aqui? Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui, endereçando um tema extremamente relevante para o Brasil neste momento, que é a questão dos novos investimentos no país. Eu quero saudar o presidente Temer, o governador Dória, presidente do LEAD e chairman, na realidade, e dizer que o fato concreto é que existe hoje uma demanda forte por investimentos no país. Por que eu digo isso? Se nós olharmos o crescimento, nós vamos ver que o PIB brasileiro cresceu mais do que os economistas, em geral, esperavam no ano 2023 e cresceu mais do que se esperava também no ano de 24. Está crescendo. Mas o que já foi divulgado, de dados do IBGE, etc., para 24, mostra um crescimento também maior do que o esperado, cerca de 3% nos 2 anos. Isso abre, evidentemente, oportunidade grande para investimento. Quer dizer, independentemente do setor específico, não é? Nós vamos dizer, existe, por exemplo, vou mencionar isso depois, existe oportunidade de investimento para componentes do setor automotivo, particularmente, por exemplo, para carros elétricos, não é? E toda a demanda aí da nova economia. Mas, antes disso, eu quero falar sobre algo fundamental, e depois nós vamos entrar em maiores detalhes, inclusive os demais palestrantes, que é a sustentabilidade deste crescimento. Por quê? Quando o empresário olha, vocês aqui certamente fizeram esse exercício, quando o empresário olha para as projeções de crescimento para o próximo ano, isso aconteceu em 23, isso aconteceu em 24. Ele modera os seus investimentos baseado nestas projeções que existem. Então, por exemplo, a projeção hoje do relatório Focus do Banco Central é 1,5% de crescimento em 2025. Né? Então, o que acontece? A modulação dos investimentos vem toda baseada, a grande parte, pelo menos, vem toda baseada nessa perspectiva de crescimento. Quando há um crescimento maior do que o esperado, e nós já estamos com 2 anos disso acontecer, e existe uma boa probabilidade de acontecer novamente à frente, o que acontece? Nós temos um crescimento grande, por exemplo, como foi o caso dos 2 anos, esse ano, nós temos um crescimento, por exemplo, do consumo, que cresceu 3,7% entre o período equivalente de 2023 e 2024. Quer dizer, nos últimos 12 meses, o consumo cresceu 12%. Desculpe, o consumo cresceu 3,7%. Então, o que acontece? O investimento cresceu muito menos do que isso. Esse é o dado fundamental. Não é? Porque o investimento, obviamente, ele foi parametrado por expectativa de crescimento menor do que está ocorrendo. Então, um dado importantíssimo que eu gostaria de deixar registrado
antes de falarmos sobre oportunidades específicas, e certamente os demais palestrantes vão mencionar oportunidades específicas muito importantes, mas a questão é dizer qual é a sustentabilidade desse crescimento. E, no primeiro momento, são basicamente as despesas públicas, o gasto público, que está injetando recursos através do auxílio-desemprego, através de benefícios sociais, através de uma série de coisas, e isso não é sustentável a longo prazo. Muito bem, existe sim uma parte do crescimento que é impulsionado pelo gasto público, mas é uma parte menor, na realidade, quando nós olhamos aí no detalhe, do crescimento do Brasil. O que está realmente surpreendendo no crescimento brasileiro é resultado das reformas estruturais que foram feitas no governo do presidente Temer e que estão gerando um aumento importante da produtividade brasileira. Isto é fundamental, não é? Então, quero deixar claro aqui as bases desse crescimento para que nós possamos olhar os próximos anos de uma maneira um pouco diferente do que estava sendo olhado até agora pelo mercado, pelos economistas, etc. O que acontece? A reforma trabalhista foi um dado da maior importância, né? O Banco Mundial fez estudo que mostrou que o empresário brasileiro gastava cerca de 1.600 horas por ano apenas para cumprir burocracia para pagar imposto, por exemplo. É um exemplo típico do que eu estou falando. Nesse aspecto, a reforma tributária, que está no processo de regulamentação, é fundamental. A trabalhista, a coisa absolutamente vital também, que foi feita e que aumentou fortemente o crescimento, porque aumenta a produtividade e diminui muito, a reforma trabalhista diminui muito a judicialização dos conflitos. Então, isto são dados muito importantes. Já se falou aqui da questão da lei do cadastro positivo e todos os efeitos dela e a digitalização do mercado financeiro, que foi o painel anterior. Tudo isso aumenta a produtividade da economia brasileira. Ano passado, 73 milhões de brasileiros usaram o Pix, por exemplo. Isto é inédito no Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos uma baixa bancarização das transações financeiras no país. Então, isso é fundamental. Agora, dadas estas bases que eu mencionei, vamos falar em oportunidade específica de investimento, que será detalhada nas falas à frente também. Nós temos, por exemplo, investimentos importantes ainda, que podem e devem ser feitos na área de produção de equipamentos e produção de componentes de toda a evolução tecnológica na indústria automobilística, particularmente carros elétricos. Isso é fundamental, não é? E toda a cadeia de consumo. Isso é o que eu quero também deixar registrado. O consumo cresceu 3,7%. O ano passado, os investimentos cresceram muito pouco. Significa que há oportunidade de investimento, porque isso, inclusive, já começa a pressionar. Nós estamos com desemprego na mínima histórica no Brasil. Nós estamos com mercado de trabalho forte, estamos com consumo forte. Quer dizer, há uma demanda óbvia por investimentos em todas as áreas do mercado de consumo, por exemplo. Então, eu gostaria de deixar claro esse aspecto fundamental. Quer dizer, segundo, há também demanda no setor de infraestrutura. Por exemplo, no setor de saneamento básico, né? Nós tivemos, por exemplo, a venda da Sabesp, é um processo que foi iniciado pelo governo de São Paulo
na época exatamente do João Dória, e que é um processo que agora foi concluído e que gerou um investimento de 15 bilhões ali imediato na Sabesp, vai demandar muito mais, e 16 bilhões em outros estados. Mas existe uma demanda para a universalização dos serviços de cerca de 300 bilhões de reais. Então, isso é um dado da maior importância, não é? A mesma coisa quando nós falamos em outros setores, transporte ferroviário, etc., transporte rodoviário, que é o mais usado no Brasil. Finalmente, eu quero endereçar um aspecto que também prejudica a todos, preocupa a todos. Qual a questão? A questão do governo Trump e as restrições comerciais, isto é, em última análise, a taxação de importações americanas para o resto do mundo. Aqui tem o que durante muito tempo foi considerado um problema não, mas um não aproveitamento de totais oportunidades pela indústria brasileira, na medida que a indústria brasileira produz basicamente para o mercado doméstico, boa parte, né? E as exportações para os Estados Unidos nossa, portanto, refere-se principalmente a commodities. O que, num governo protecionista agora, como configura-se o governo do Trump, certamente é uma vantagem. E, além do mais, o Brasil tem débito comercial com os Estados Unidos. Ele tem um superávit comercial muito grande no Brasil, histórico. Histórico, eu digo, nos últimos 20 anos, mas o fato concreto é que o Brasil está demandando investimentos muito fortes para o mercado de consumo, principalmente além do setor de infraestrutura. Mas, portanto, concluindo, eu não vejo, nesse aspecto, as restrições do governo Trump prejudicando muito ou diretamente o Brasil. Não. O Brasil produz para o mercado doméstico, particularmente, a indústria, e, no caso das commodities, são exportadas para todo o mundo. Eu gostaria de deixar frisado, além do setor automotivo, etc., de componentes e tudo isso, a questão dos investimentos também em outras áreas do mercado de consumo. Uma área específica. O Brasil é um grande produtor de grãos. Agronegócio está crescendo, está aportando tecnologia, mas existe uma oportunidade grande na agroindústria, onde o Brasil pode não só exportar commodities, mas exportar também produtos já manufaturados e etc., resultado da vantagem comparativa das commodities. Basicamente é isso. Vamos ouvir os demais palestrantes. O tempo ali já assinala que devemos concluir e dizer que, sim, há oportunidades dentro desse quadro no Brasil e os investimentos são bem-vindos e necessários. Obrigado. Muito obrigado ao nosso sempre ministro Henrique Meirelles. Eu queria registrar que já está aqui também conosco no palco o Nuno Sampaio, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal. E o Antônio Nogueira Leite, presidente do Conselho de Administração da Mafre, secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Lisboa, de 99 a 2000, e também da Bolsa de Valores de Lisboa. Bom, passo a palavra aqui ao Vinícius para a apresentação do nosso próximo expositor. Muito bem, chamo a fazer a sua exposição o senhor Marcelo Bastos, fundador da SciSbay. Com você. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui pelo convite. Estive aqui à presença do senhor presidente Michel Temer, do senhor governador João Dória de São Paulo, das autoridades aqui de Portugal, a essa cidade maravilhosa que nos recebe tão bem sempre. E
Prometo que serei muito breve aqui, diante de tanto conhecimento aqui que nós temos que partilhar. A SizeBay é uma empresa orgulhosamente brasileira, que já está aqui na Europa há alguns anos, estamos também nos Estados Unidos. Nós somos uma fashion tech, desenvolvemos tecnologia para todo o segmento de e-commerce e de moda, e a nossa visão é transformar esse segmento têxtil e de moda num segmento mais produtivo, num segmento que entrega mais para cada consumidor, num segmento mais responsável na sua sustentabilidade, num segmento mais produtivo, mais eficiente. Basicamente, nossos serviços são de recomendação de tamanho por consumidor final. Nós eliminamos a troca e devolução no e-commerce, que hoje, no Brasil, chega a ser 20% de tudo que se vende de moda no Brasil, 20% se devolve, se troca. É uma perda de produtividade e resultado tremenda. Aqui na Europa as coisas não são diferentes, são até piores. Certas culturas aqui na Europa chegam a devolver 50% do que compram. Então, é fácil falar sobre sustentabilidade, é fácil fazer um exercício em casa, mas você tem que mudar o seu hábito, você tem que ser um cidadão melhor, e para você ser um cidadão melhor, você tem que também ser melhor atendido. Então, nós desenvolvemos tecnologia, estamos presentes no mundo inteiro, desde China, Europa, Américas e aqui na Europa, atendemos mais de 1.000 clientes, destacamos aqui Grupo Calzedonia em 58 países. Hoje, nosso serviço, eles estão em 28 idiomas, inclusive idiomas como árabe, como, enfim, que nós chamamos de RTL, né? Right to Left, leitura Right to Left. Transacionamos por mês perto de 700 milhões de recomendações, ou seja, no mundo inteiro, usa um serviço de uma empresa brasileira, orgulhosamente brasileira, para melhorar o seu atendimento ao consumidor final e melhorar também as suas operações. E, basicamente, né, o novo momento aqui da SizeBay, que é o momento aqui também de conversarmos aqui no LEAD, o que nós estamos transformando aqui é a indústria e permitindo e desenvolvendo soluções a partir do Brasil para o mundo, né, que visam exatamente o que nós chamamos aqui de Audaces 360. Recentemente, a SizeBay foi adquirida pelo Grupo Audaces, que também é uma fashion tech brasileira, com presença no Brasil e forte presença na Itália. Também um outro grande exemplo de empresa brasileira que conquistou o mundo. E nós unimos esforços exatamente por acreditarmos e termos a mesma visão de mercado que nós podemos. Audaces, como eu chamo, da porta para dentro da indústria têxtil, conhecedora de tecnologia, desenvolvedora de tecnologia de têxtil, e a SizeBay como conhecedora de mercado. Nós tivemos aqui no primeiro painel uma menção muito boa sobre inteligência artificial. Hoje a SizeBay ela se posiciona como uma grande desenvolvedora de informação do mercado. Como é fácil todos perceberem, né? Nós estamos em praticamente todos os e-commerces no mundo, então sabemos o que o consumidor está olhando, está consumindo, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele veste, aquilo que ele gostaria de vestir, e nós estamos transformando todos esses dados em informações importantes para alimentar a indústria têxtil, para ela ser mais eficiente, para ela ser mais produtiva, para ela estar mais próxima do consumidor, enfim, de fazer um círculo virtuoso num segmento que hoje, como eu já comentei aqui, carece e merece ser mais produtivo, seja para cada um de nós, seja também aqui para o planeta. Estamos em franco crescimento, estamos investindo muito aqui em Portugal como base para atendimento à Europa. Como eu também já comentei, iniciamos nossos trabalhos na China, atendemos Dolce & Gabbana na China e fazemos parte de um grupo de empresas ocidentais, vamos chamar assim, que nos apresentamos em Xangai há 4 ou 5 meses atrás, e estamos desenvolvendo serviços e produtos para a indústria da moda de luxo na China, de marcas europeias, de marcas americanas, para atender o mercado chinês. E a empresa SizeBay, orgulhosamente, faz parte desse grupo de empresas que estamos também em um mercado extremamente competitivo, extremamente exigente, né? Ensinando, aprendendo, evidentemente, mas ensinando também o mercado chinês no segmento têxtil. Obrigado. Bom,
Vamos então para o nosso próximo palestrante. Eu gostaria de convidar agora o CEO da Bossa Nova Investimentos, João Klepper, para a sua exposição. Bom dia. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao João Dória, o fundador do LEAD, e ao Johnny também pela condução maravilhosa aqui, e a todos vocês, em nome dos empresários portugueses, saudar o Nuno Vasconcelos, que é um empresário português brasileiro, e também dos empresários brasileiros, Roberto Vilela, que está aqui com a gente nesse evento. Bom, trazer esse tema de investimento, startups, nesse momento para Portugal, e tratar desse assunto aqui é muito importante, porque a gente está no Web Summit, né? Então, o Web Summit trouxe mais de 400 startups brasileiras para Lisboa, e isso é muito importante porque mostra a pujança dessa classe de ativo, desse tipo de investimento no Brasil e no mundo. Eu faço investimento desde 2009, investimento em startups, é uma classe de ativos interessante, com muito boa rentabilidade, mas que principalmente a gente atribui ao capital produtivo. São pequenos negócios que sustentam o país, sustentam o Brasil, e usando a base da tecnologia para crescer, para evoluir e para escalar. A gente vive na nova economia, e essa nova economia não tem nada somente de tecnologia. A gente já viu nova economia na época da Revolução Industrial, a gente viu nova economia na época da Bolsa de Valores, a gente viu nova economia quando os aplicativos como Uber, Airbnb mostraram o compartilhamento e a força da colaboração. A gente viu nova economia na entrada do Pix. A gente está vendo nova economia agora recentemente na pandemia, por exemplo, com acesso aos restaurantes que estavam fechados aos aplicativos de alimentação, como o iFood brasileiro. E a gente está vendo startups no nosso dia a dia, seja para usar uma startup, o WhatsApp, o Waze, Zoom, YouTube ou foi uma startup. A gente está vendo as startups nas bolsas de valores, foi falado aqui no índice SP500 e também Nasdaq. As maiores empresas do mundo são de base tecnológica e são de tecnologia. Então, não tem mais como a gente achar que startup era algo paralelo ou de garagem. A gente está vendo startup no nosso dia a dia, grandes empresas estão se transformando nisso, entendendo a nova economia como uma força muito além do que a tecnologia. E isso faz com que a gente entenda que a moeda hoje importante, ela mudou. A moeda, ela é uma moeda da atenção e da retenção por conta do consumo que a gente está usando todas essas ferramentas. E a outra coisa é o equity, que é a moeda da nova economia, ou seja, quanto vale a sua empresa hoje e quanto ela vai valer no futuro. O que nós olhávamos somente como uma startup ou como algo que só funcionava no mundo de startup, o que eu represento é o mercado de venture capital, que faz exatamente esse investimento no começo dessa empresa, para que ela lá na frente possa ser muito maior e possa abrir uma oferta pública, possa fazer rodadas de investimento. Nosso fundo, nosso grupo de investimento chama Bossa Invest. A gente está desde 2014 desenvolvendo essa atividade e escolhemos exatamente o estágio inicial. Porque o estágio inicial ele é um estágio onde a gente tem uma oportunidade de apoiar esse empreendedor desde o começo até que ele possa crescer. No Brasil, nessa época, não existia esse tipo de investimento nesse estágio, e nós decidimos não só investir nos estágios mais avançados, que é um pouco mais seguro, mas decidimos investir e apoiar o pequeno negócio brasileiro. No começo, nós tínhamos uma expectativa ousada de investir em 1.000 empresas, até 2020, e hoje nós batemos um número de 1.700 empreendedores brasileiros e também americanos receberam o nosso investimento. Nós somos hoje o maior fundo de investimento em Venture Capital Early Stage da América Latina. Nós somos o 8º do mundo, com muito orgulho, brasileiros, primeiro da América Latina em número de investimentos. Nós fazemos investimento com recurso próprio, a gente tem apoio de um banco brasileiro também que nos apoiou lá no começo, que é o Banco de Minas, o mineiro Banco BMG.
temos também alguns outros cotistas na Bolsa Nova, mas basicamente nós continuamos investindo aonde a gente acredita que o mercado precisa, que é apoiar o pequeno negócio, e através disso a gente gera esse capital produtivo tão importante para o país e tão importante para o mundo. Aqui, em Portugal, nós temos, apesar disso, nós temos vários investimentos nos Estados Unidos, mais de 500 investimentos na América, mas aqui na Europa nós queremos começar. Estamos aqui também para começar essa parceria em investimentos. Tenho conversado com o Mafra sobre isso, que é o CEO do Lead Portugal. A gente quer trazer um pouco também de investimento brasileiro para oportunidades e startups também da Europa. E queria dizer, Marcelo, que eu não investi no teu negócio olhando a sua empresa crescendo desse jeito, eu digo assim, perdi a oportunidade, porque nós chegamos a negociar, não é, Marcelo? E aí eu vejo que a gente também erra, né? Então, se eu tivesse investido em você, meu equity seria muito maior, eu teria investido pouco e hoje eu teria um grande equity, um grande patrimônio, teria investido na sua empresa. Mas ainda bem que a gente acertou em muitas outras. Vendemos mais de 110 empresas, mais de 110 vezes. Nós somos o maior número de exits, porque um retorno de um investimento vem com as saídas do investimento. E nós temos muitas empresas que nós conseguimos oferir um bom resultado, como, por exemplo, falando aqui do BTG, que é um dos patrocinadores, nós vendemos uma empresa que eu entrei um valuation de 1,5 milhão e saímos para o BTG um valuation de 72 milhões. Então, a gente tem acertado nesse sentido de acreditar nessas pequenas startups brasileiras, que são startups de serviço. São startups que elas ajudam o mercado, resolvem problemas. Então, o que é uma startup? É uma empresa com base tecnológica que resolve um problema no modelo de negócio diferenciado. E essa comunidade de empreendedores, ela tem crescido, tem evoluído, e a gente tem mostrado ao empresariado brasileiro, das grandes empresas, que são muitas vezes um transatlântico difícil de dar uma curva, que uma startup é como se fosse um jet ski acoplado a esse transatlântico. Não é que a empresa grande vai virar uma startup, mas que é preciso se abrir para o novo, é preciso olhar essa complementariedade, e também o empresário ele pode diversificar o seu patrimônio também investindo nessa classe de ativos, por que não, que é descorrelacionada, convexa, tem risco? Tem, mas é importante também colar em quem sabe, no sentido de fazer a coisa cooperada, em grupo, e usando a gestão e bons gestores. Aqui nós tivemos a presença do Paulo, do presidente do BRB, que a gente apoia lá na Bolsa, né, Paulo, com seu fundo de investimento em startups seed, no early stage. Então, um grande banco estadual, um dos bancos mais inovadores do país, e mostrando a importância de se investir no pequeno negócio, a importância de se investir nas pequenas empresas brasileiras, e o Banco BRB traz esse dinheiro, digamos assim, para essa classe de ativos, ajudando essas empresas brasileiras. E o que a gente tem como oportunidade é mostrar e continuar investindo, e continuar ajudando essa classe de ativo. A gente faz investimento, como se diz, estágio anjo, pré-seed e seed, e deixa os estágios de série A em diante, mais qualificados, mais estruturados, para outros bons fundos de investimento que existem no Brasil. A gente prefere ficar onde a gente é muito qualificado, que é no early stage. Fazer aquilo que a gente sabe fazer bem feito, ajudar essas empresas no começo, quando elas mais precisam, e ajudar a chegar nos próximos níveis de investimento. Poderíamos fazer cheques maiores? Poderíamos, mas a gente prefere pegar 10 milhões de reais e investir em 20 empresas, porque está gerando mais renda, mais desenvolvimento econômico, mais emprego, mais negócios, do que dar 10 milhões de reais para apenas uma empresa. Isso não quer dizer que está errado. Isso quer dizer que nós continuamos na nossa essência e vamos continuar investindo com o apoio de muitos empresários e investidores brasileiros que apoiam essa nossa essência, essa nossa tese de investimento, que é continuar ajudando o pequeno negócio para que a gente juntos cresça. É óbvio que isso não é filantropia, é óbvio que isso é um business, é um negócio, e a gente quer, com esse business, oferir um melhor resultado. Nosso IRR, para quem entende do assunto, é em torno de mais de 30%. Nós temos um MOIC acima de 4 vezes o valor investido. A gente tem um ótimo resultado, mais de 110 exits, mas isso não só
porque a gente está num estágio interessante. Isso porque a gente foi ousado, muito ousado em acreditar e investir no começo. É mais difícil, o controle precisa ser melhor feito, a diligência tem que ser ajustada, mas a gente tem conseguido e tem principalmente apoiado essa comunidade de empreendedores que precisa de muita ajuda. Se esses empreendedores receberem ajuda, certamente a gente vai levar esses empreendedores, assim como o Marcelo da Sais Bay cresceu para um outro patamar. É muito bonito de ver quando uma startup pequena, que ninguém dava nada, ninguém acreditava por ela, ela agora é uma grande empresa. Lembre que vocês no começo também já foram pequenos um dia, e quem apoiou, quem ajudou. E a nossa essência é ajudar a quem mais precisa. E espero também com isso receber a ajuda e apoio de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Vinícius, o Johnny aqui. Diga Só lá. fazer uma rápida menção de uma conversa que tivemos ontem, parabéns, João, da cultura que tem nos Estados Unidos, por exemplo, da aquisição Oracle, Microsoft, essas empresas, elas adquirem pelo menos umas 20 empresas por ano para se manter provendo serviços de updated e atualizados para os seus clientes, coisa que o Brasil não tem, as grandes corporações não têm muito essa prática, e acho que a gente tem que aprender com Portugal por estar incentivando a inovação e a tecnologia, e o Web Summit e tantas outras iniciativas que promovem isso. Então, muito interessante, só queria fazer essa lembrança. Vinícius. Obrigado, João. Bom, vamos diretamente à exposição do presidente do Conselho de Administração da MAPFRE, que também foi secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Lisboa, presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa, Antônio Nogueira Leite. Com o senhor. Bom dia, muito obrigado. Eu não virei falar da MAPFRE, porque o Nasser e o João Camargo pediram-me para falar de Portugal e das nossas perspectivas. Portanto, aqui ponho o meu antigo chapéu de economista para falar do tema. A MAPFRE, como sabem, está presente em Portugal, está presente no Brasil, onde é um operador de referência, e, portanto, se e quando vierem para Portugal, se quiser, os que são nossos clientes, que continuem nossos clientes, e os que não são, que experimentem ser nossos clientes. Somos a maior empresa de seguros na Península Ibérica, em Portugal somos quinta, sexta, por aí. Mas em Espanha é claramente a empresa dominante, e a matriz original é espanhola. Foi uma empresa que foi fundada por agricultores do centro da meseta ibérica, que há 100 anos, há 92 anos, se juntaram para criar uma mútua de proteção de seguros das colheitas, e foi daí que evoluiu para ser o que é hoje. Em relação a Portugal, e eu acho que vale a pena sempre olharmos um pouco para o cenário global. Nós todos sabemos que vivemos num mundo com muitas surpresas, que vai ter muitas mudanças para além das que tem tido, que nós ainda não conseguimos perspectivar. Na Europa ainda não sabemos exatamente o que é que vai ser a consequência da mudança política nos Estados Unidos em relação à Europa, sendo que continuamos a ver os Estados Unidos como, um parceiro e um aliado privilegiado do ponto de vista dos países europeus, mais acentuadamente ainda na Europa Oriental do que propriamente na Europa Ocidental, mas é um parceiro histórico. Sabemos que vai ter uma posição diferente da tradicional, mas se olharmos para a história também já convivemos no passado várias vezes com os Estados Unidos virados para dentro, e portanto não será a primeira vez. Aqui há um ponto que é importante, é que se nós olharmos para os dados, nós verificamos que a globalização de bens e de serviços mudou muito, e a mudança começou por volta de 2008 com a grande crise financeira, e que não só se reduziu,
como logo com Obama e depois com todos os que se lhe seguiram, os Estados Unidos passaram a ter uma política protecionista, visando sobretudo a China, mas que em algumas áreas também atinge a Europa, e a Europa, ela própria, tem em cima da mesa várias medidas de proteção relativamente às exportações chinesas. E, portanto, aqui é preciso ver como é que o jogo vai evoluir. É muito cedo para ter a noção clara, mas, enfim, todos vamos caminhando para um mundo mais protecionista do que no passado. E, no caso da Europa, a crise Covid deu a noção de que muitas das empresas europeias tinham cadeias de valor demasiadamente expostas pelo mundo fora, em zonas que eram, em alguns casos, dominadas por países que são opostos à visão política da generalidade dos países europeus. E, portanto, muitas empresas europeias, tal como as norte-americanas, estão num processo de redesenhar e reconfigurar as suas cadeias logísticas, as suas cadeias de valor, e isso, naturalmente, também faz com que hoje, quando olhamos para os dados, verificamos que há mais comércio entre os países com afinidade política do que entre os países que estão entre o que nós podemos considerar blocos antagonistas. E, claramente, numa perspectiva da Europa Ocidental, em Portugal, eu diria que a extrema-esquerda e a extrema-direita têm uma visão diferente, mas são fortemente minoritárias. Em Portugal, enfim, nós vemos-nos como um país da Europa Ocidental, fazemos parte da fundação da NATO, estamos na União Europeia há 40 anos, e aqui a ideia é que, naturalmente, as empresas portuguesas e a economia portuguesa será muito o que toda esta zona de influência poderá vir a ser no futuro. De qualquer forma, temos tentado fazer o nosso trabalho de casa, como nós dizemos aqui, e nós temos neste momento uma situação de equilíbrio de contas públicas, uma situação de equilíbrio externo, e isso é importante porque permitiu que, por exemplo, que as taxas de referência para as empresas e as atividades económicas em Portugal, que estão muito ligadas à dívida soberana, sejam neste momento, em muitas circunstâncias, mais favoráveis do que em França ou em Espanha ou em Itália, porque o spread da dívida portuguesa face ao benchmark é neste momento menor, porque a situação orçamental é melhor. A Comissão Europeia lançou hoje mesmo de manhã as nossas projeções de outono da União Europeia para os próximos 2 anos. A Europa deve crescer modestamente, enfim, tudo depende também do que acontecer na Alemanha, como sabem, para além da crise económica e da crise de modelo económico, não é apenas conjuntural, tem uma crise política que talvez permita fazer aquilo que o atual chanceler não tem sido capaz de fazer, que é reformar a economia alemã no sentido positivo, mas espera-se que a Europa cresça, alguns na zona euro, entre 0,8% este ano e um crescimento modesto que chega no máximo a 1,6% em 2026. Portugal não cresce muito, mas cresce sempre bastante acima deste valor. O crescimento este ano foi um pouco abaixo de 2%, e até 2026 deve manter esta fasquia dos 2%, que nós sabemos que é, enfim, numa perspectiva de uma economia em desenvolvimento como o Brasil, é medíocre. Para nós não é famoso, mas é melhor do que o crescimento dos nossos principais parceiros comerciais, que, como sabem, são a Espanha, o Reino Unido, a França e a Alemanha. A inflação estará controlada na Europa, está neste momento a 2,6% na zona euro. Em Portugal está a 2,6%, espera-se que esteja a 1,9% em 2026 e a 2%, 2,1% para o ano que vem. Temos também, o que é importante, e é isso que se reflete, enfim, na capacidade de financiar a economia, temos 2 anos seguidos de superávit. Vamos ter superávit previsto em 25 e em 26. Superávit das contas públicas, portanto, um saldo positivo que já vem desde 2022.
A dívida em percentagem do PIB, que foi a razão pela qual Portugal teve as dificuldades que teve em 2011, no tempo da Covid chegou a estar perto, acima, aliás, de 135% do PIB, está neste momento a 95%, devemos fechar o ano a 95,7%, e daqui a 2 anos estará em cerca de 90% do PIB. Isto numa altura em que há riscos na Europa, porque há países que vão num caminho inverso. A Espanha vai num caminho inverso. A Espanha tem um problema político e até constitucional, que, enfim, não vou desenvolver. Mas a França, por exemplo, tem um problema também de modelo económico. A França já tem muito mais de 100% do PIB de dívida pública e tem estimados déficits de 5, 6% para os próximos anos. E não há na sociedade francesa nenhuma vontade de fazer qualquer reforma, sendo que temos uma sociedade em pé de guerra, porque a idade... Muitas vezes o argumento é mas não há problema nenhum com a França, porque a Itália tem tido sistematicamente dívidas públicas muito mais elevadas, mas o financiamento da dívida italiana é integralmente doméstico. Portanto, os italianos poupam comprando dívida pública. E a dívida francesa tem uma percentagem muito grande de financiamento por instituições financeiras que não são francesas. Portanto, esse é um risco. Nós fazemos o nosso trabalho de casa, mas mantém-se algum risco na Europa. Os próximos 2 anos vão ser muito importantes. E um outro aspecto que eu penso que é importante em Portugal, eu vou tentar ser conciso, porque não temos muito tempo, é que temos hoje um sistema bancário bastante sólido, que teve problemas no passado em termos de capital. E houve também alguns bancos, ou pelo menos um muito grande e outro mais pequeno, que tiveram problemas graves de outra natureza, que implicaram uma intervenção pública, aquilo que nós chamamos resolução do banco. Mas, na verdade, neste momento a generalidade dos bancos portugueses estão bastante sólidos, e sendo que, enfim, há uma dominância grande da presença. Temos um banco público que tem que ser gerido como banco comercial privado e que é monitorizado permanentemente pela Comissão Europeia, pela DG Competition, que é a Caixa Geral de Depósitos, que tem cerca de 1/4 do mercado, um pouco menos no crédito, cerca de 20%. E depois temos, bancos que são portugueses, mas que no fundo são de capital internacional, nomeadamente espanhol, como o Banco Santander, que é o segundo maior, ou bancos importantes como o BPI, que é um banco que é uma filial do grupo catalão La Caixa. Agora, o sistema está hoje em dia bastante robusto, mas em Portugal... os sucessivos governos, e este tem mantido esse pendor, têm trabalhado em dinamizar a área de capital de risco e de capital de desenvolvimento. Portugal não é um país onde haja muito capital. Há uma poupança razoável, mas ela não se materializa em capital tão rapidamente quanto seria desejável. Aliás, esse é um problema europeu e o do relatório Draghi tenta dar soluções para isso. Portanto, enfim, num país onde há relativamente pouco capital, bom capital externo, nomeadamente brasileiro, é sempre muito bem-vindo, porque, enfim, não tem o crowding out do capital local, porque esse, existe, mas não tem estado ao nível que seria importante para que a economia pudesse crescer mais. Finalmente, queria dar algumas notas, não tanto setoriais, mas sobre a política que está a ser levada a cabo pela União Europeia, com reflexo em todos os Estados-membros, nomeadamente Portugal. Desculpem a expressão, eu, como não tenho funções políticas nem partidárias, posso dizê-lo assim. Olhando com uma certa perspectiva, que nós às vezes nos esquecemos, algumas das coisas que se passam na Europa são um pouco ridículas, vistas de fora, não é? Nós temos neste momento em curso, em todos os países da União Europeia, termina em 2026, um programa chamado PRR, Programa de Resiliência e Reconstrução, que entrou em funcionamento em 2023. Qual é que era o seu objetivo? Ajudar as economias a ultrapassar as consequências económicas da pandemia Covid. Portanto, num mundo a 27, 28,
quando nós arrancámos com o programa de investimentos, já as economias europeias estavam todas a crescer, já tinham todas recuperadas da pandemia Covid. Tinha havido alguns apoios nacionais, alteraram-se as regras orçamentais nesses anos para que os Estados pudessem intervir, mas o apoio da União Europeia surge agora desde 2023. Portanto, claramente, fora de tempo. Mas a ideia, tendo muito em voga os problemas nos quais a Europa tenta ser campeã, alinha por duas grandes áreas de investimento. A área da circularização da economia, portanto, tornar a economia tão circular possível para que o problema dos resíduos seja o menos impactante possível, e a ideia da descarbonização e digitalização. Portanto, tentar, por esta via, reduzir um pouco o atraso, que é grande em relação aos Estados Unidos, já vou terminar. Já vou concluir. E, por outro lado, era isto que eu queria falar, porque aqui há muito dinheiro público por aqui, e, por outro lado, também fazer com que a economia europeia pudesse ser mais limpa, em termos de concorrer menos para o problema global que temos do aquecimento global. A questão é que, com a guerra da Ucrânia, já estamos a reprogramar muitos desses fundos a nível europeu para a indústria do armamento e para a indústria militar, e ficando a Europa sozinha enfrentando a Rússia, que eu não sei se é aliada do Brasil, se não é, mas não é nossa, é a nossa inimiga, nós aí, de facto, parte deste programa está a ser reafetado, e os programas futuros, já foi dito pela nova Comissão, vão ter muito mais atenção à indústria de armamento. Finalmente, para dizer que há muito investimento brasileiro, como sabem, tão bem ou melhor que eu, no turismo e, sobretudo, no imobiliário, mas Portugal tem feito um esforço grande para criar um ecossistema de investimento nas novas tecnologias, que tem sido uma aposta sucessiva, e, sobretudo, temos sido capazes de atrair muito promotor e muito talento. Portanto, não há muito capital, mas há muito talento, seja nacional, seja internacional, que está neste momento em Portugal. O anterior governo cometeu um erro grande, que foi eliminar um sistema que tínhamos a funcionar, substituindo por outro que não funciona da mesma maneira, que é um sistema para residentes não habituais, que teve um impacto grande em trazer para Portugal pessoas relevantes. Infelizmente, este governo ainda não conseguiu mudar para melhor, embora já tenha anunciado, mas o que é facto é que ninguém consegue tornar-se residente não habitual, e talvez haja boas notícias para nos serem trazidas nos próximos tempos. É importante porque Portugal precisa de massa cinzenta e de inovadores. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Antônio Nogueira Leite. Eu queria registrar que, neste momento, já estamos com a audiência pela TV UOL, que passa dos 25 mil espectadores, e também da TV Lide, com mais de 3 mil espectadores. Agradeço o prestígio dessa audiência. Queria também registrar aqui a presença do Júlio Sesson, ex-secretário de Estado de Relações Internacionais em São Paulo e head do Lide Relações Internacionais. Um abraço. Passar agora a palavra ao secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, o Nuno Sampaio, para a sua exposição. Muito bom dia. Queria cumprimentar todos e todas, na figura do Sr. Presidente Michel Temer, cumprimentar os ilustres e as ilustres conferencistas, todos os presentes, as senhoras empresárias,
e os senhores empresários, agradecer o muito amável convite do LIDE e, sabendo que estamos não só a falar para esta sala, mas para também dezenas de milhares de pessoas que nos estão a ver, que nos estão a ouvir, essa capacidade de comunicação é, de facto, uma pequena amostra daquilo que o mundo tem mudado e aquilo que estes encontros, o impacto que estes encontros podem ter, muito para além daquilo que são as salas onde são realizados. Infelizmente, falar de encontros entre Brasil e Portugal é falar de uma história muito antiga, de um presente sempre muito com base na amizade e agradável, mas sobretudo falar de um grande potencial, de futuro. Eu tenho a sorte de falar após de terem falado de empreendedores, terem falado de fundos de investimento, ter falado o professor Nogueira Leite, que fez aqui uma síntese notável do quadro macroeconómico em que Portugal se situa. O que me parece que será mais útil é vendo perante estes dados e perante esta dinâmica empresarial e perante estes dados macroeconómicos, onde é que se situa Portugal e onde é que se situam as relações entre Portugal e o Brasil. E há uma coisa que nós podemos dizer e que podemos ter a certeza. O mundo está efetivamente em permanente mudança. O mundo político, o mundo económico, o mundo geopolítico. Temos que necessariamente que nos adaptar e por vezes muito rapidamente a essas mudanças. Temos guerras, temos eleições, temos pandemias. Quer dizer, o que é que não nos aconteceu só olhando para os últimos 5 anos. Mas há uma coisa que nós podemos ter a certeza, é que esta ligação entre Portugal e o Brasil resiste a tudo isso. Essa relação pode ser mais ou menos forte no futuro, dependendo daquilo que cada um de nós conseguir fazer para dar esse contributo. Mas essa relação será sempre inquebrantável e será sempre à prova de todas as mudanças geopolíticas. Isso é um ativo, e isso é um ativo extraordinário. Porque, vamos ser claros, quem cria a riqueza são as empresas e os empresários. Aos governos, aos governantes, como agora é o meu caso que me encontro nestas funções, o que se pede é que criem o ambiente para que essa capacidade de criar riqueza atinja o seu mais elevado potencial. E de facto, nós temos nesta ligação Portugal-Brasil, um grande potencial. Portugal posiciona-se em termos estratégicos como um país europeu voltado para o Atlântico. E para um Atlântico que não é apenas o Atlântico Norte, que não é apenas o Atlântico Sul, mas que é um só corredor atlântico. E se nós pensarmos no Atlântico como um só, e se pensarmos na ligação Portugal-Brasil, temos aqui um pipeline de enorme potencial, económico. Portugal pode, já é de alguma forma, mas pode ser ainda de uma forma muito mais substantiva a porta de entrada do Brasil na Europa. Portugal preza-se da sua condição de país europeu, mas tem esta capacidade de fazer esta ponte atlântica, esta ponte com base na língua, mas para ser alimentada e para que no futuro tenhamos o tal potencial que faça jus ao nosso passado, tem que ser alimentada não só através das relações políticas, mas de facto com aquilo que cria riqueza e aquilo que proporciona o desenvolvimento económico, porque o desenvolvimento é económico para ser social.
É da riqueza criada pelo desenvolvimento económico que depois vamos conseguir dar resposta a muitos problemas sociais. E para dizer que, neste momento, Portugal está na Cimeira Ibero-Americana, no Equador, representado pelo Presidente da República, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas logo de seguida, aqui por dia, estará no Rio de Janeiro, no G20, a convite do Brasil, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E estas ligações, estas cimeiras políticas, aquilo que têm que fazer é criar um ambiente propício para depois os fazedores, os empresários, as empresárias, as investidoras, os investidores possam, de facto, continuar a criar esta relação com criação de riqueza. Nós sabemos que há investimentos importantes, que já existem investimentos importantes de Portugal no Brasil, nomeadamente na área da energia. Temos sempre o exemplo da Galp e da EDP, mas Portugal, por exemplo, na energia, nos últimos anos, tem feito um caminho de progresso muito grande, designadamente nas várias componentes das energias renováveis, que pode ser ainda um setor, não só para as grandes empresas, as Galps e as EDPs, que normalmente são mais faladas, mas também para um ecossistema de empresas que estão agora a nascer e que têm um grande potencial. Claro que o turismo também é uma componente importante do investimento de Portugal no Brasil, mas também temos, felizmente, as trocas comerciais a crescer. E no mundo, como já foi falado, em que há uma certa tendência para se recuperar o protecionismo, nós temos que estar contra a corrente. Há bastante tempo, talvez há demasiado tempo a ser negociado o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Portugal tem estado sempre na linha da frente a defender, tal como o Brasil, a defender que se alcance um acordo, que se alcance um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Vai-se fazer agora mais um esforço até ao final do ano e esperamos que esse acordo seja de facto alcançado. Em todo o caso, as trocas comerciais entre Portugal e o Brasil continuam a crescer, designadamente, por exemplo, no setor dos vinhos, que curiosamente também tem sido um setor que muitos investidores brasileiros têm procurado em Portugal. O investimento brasileiro em Portugal também é muito importante. Sabemos que temos o grande exemplo da Embraer, mas, como também já foi referido, quer no setor imobiliário, quer noutros setores, é muito importante. E é significativo que a Apex vá abrir agora, já tenha definida as suas instalações para abrir um escritório em Lisboa, e é muito significativo que na altura em que Lisboa se constitui como capital da inovação e das novas tecnologias, que tenhamos tantos empreendedores brasileiros, tantas empresas, tantos investidores presentes esta semana em Lisboa, quer na Web Summit, quer em todos estes eventos que depois se geram à volta. É, de facto, uma dinâmica que tem todas as condições para potenciar. E, como dizia, Portugal tem que potenciar este posicionamento estratégico. Europa, com a ligação ao Atlântico, e também fazendo a triangulação para aquilo que é a capacidade de Portugal também ser um bom interlocutor em África e, quem sabe, muitas vezes em parceria com empresas brasileiras e com investidores brasileiros. Esse triângulo estratégico, Europa, América e África, com Portugal podendo ser aí um facilitador, pode ter também grande potencial. Eu iria terminar fazendo só referência, já se falou aqui na União Europeia, de alguns projetos da União Europeia. A União Europeia agora também tem um projeto também tem uma estratégia para o seu posicionamento comercial e de cooperação e de investimento no mundo, que é o Global Gateway.
Nós ainda andamos ainda estamos no início do que é este Global Gateway. É um instrumento, certamente, também de geopolítica, para fazer face a outros poderes geoeconómicos que se posicionam pelo mundo. É um instrumento de coordenação daquilo que é a capacidade de investimento europeia em várias partes do mundo, mas é um instrumento que vale a pena olharmos com atenção nos próximos tempos, e também já estão previstos projetos para a América do Sul, já estão previstos projetos para o Brasil e, mais uma vez, Portugal tem que ter a capacidade, como membro da União Europeia e como país irmão do Brasil, de ser essa ponte de ligação. E por isso só tenho a agradecer, mais uma vez, o convite que foi feito, agradecer toda esta dinâmica do LEAD, toda a presença das empresárias e dos empresários brasileiros, que são sempre muito bem-vindos a Portugal, agradecer a coragem dos empresários e das empresárias portuguesas que têm a coragem de investir no Brasil e noutros mercados exteriores, e estou certo que nos próximos anos teremos muito caminho para fazer, e com votos de muitos sucessos e de bons negócios a todos. Muito obrigado. Excelente apresentação, Nuno Sampaio, muito obrigado. Eu convido a todos a ficarem aqui, fiquem ao palco para a nossa próxima exposição e última exposição antes do nosso almoço. Mais uma vez, agradeço a todos por terem feito as suas exposições e apresentações aqui, e nós vamos já passar para o nosso painel especial com o Pedro Reis, ministro da Economia de Portugal. O ministro Pedro Reis tem formação em Harvard e no INSEAD, foi presidente da Agência de Investimento Externo de Portugal, assim como ocupou diversos cargos executivos, entre eles no Banco Millennium BCP, e eu, na minha rápida pesquisa, entendi o intensivo foco que o ministro Pedro Reis tem na atração de investimentos para Portugal, e também no grande empenho na geração e atração de inovação e tecnologia dentro de tudo que falamos aqui. Então, eu gostaria de convidar e pedir uma salva de palmas ao Pedro Reis, ministro da Economia de Portugal. Muito boa tarde a todos. Através do Presidente Michel Temer, permitam-me cumprimentar toda a sala, senhores senadores, senhores deputados, obviamente, senhor Secretário de Estado, em representação também aqui de Portugal, e todos os amigos que aqui encontro, e gosto muito de voltar aqui à LEAD, e esta oportunidade para, senhor Embaixador, e esta oportunidade para falar, construir, desenhar o que pudermos na intensificação deste grande desafio, que é dar mais tração à agenda entre Portugal e o Brasil. Eu vivi no Brasil há alguns anos, vou ao Brasil durante toda a minha vida, lá tenho ido. E gosto muito do Brasil. O Brasil está muito dentro de mim, e conheço alguma coisa do Brasil, não perante esta audiência, mas o suficiente para acreditar muito no potencial do Brasil e ver uma complementaridade que, para ser franco, acho que ainda está muito por acontecer. Ainda há muita avenida, muito caminho para desbravar. E, portanto, deixem-me, talvez, o melhor serviço que eu possa fazer para
acelerar essa agenda ser dar-vos um pouco uma panóplia do que está a acontecer na economia portuguesa e o que é que nós nos propomos fazer neste governo em termos da agenda económica. A economia portuguesa, acima de tudo, ou além de tudo, começa por ser uma plataforma estratégica. Na semana passada estive em Singapura, que é um caso que eu acho que é análogo, equivalente, e em que Portugal pode capitalizar crescentemente e fortemente sobre esta mudança tectónica que se passa na economia mundial. Ou seja, quando nós vemos desacoplagens, como nós vemos reafirmações de espaços novos, como nós vemos players cada vez mais fortes, e o Brasil é um caso desses, quando nós vemos um investimento geoestratégico e geopolítico a reposicionar-se, a replicar-se até, em que, querendo, numa lógica de blocos, de regiões, de países, não deixar por mãos alheias a soberania que vem do domínio de recursos estratégicos e de competências críticas. Quando olhamos para este xadrez em movimento, Portugal posiciona-se bem na captação de investimento. Ou seja, Portugal é visto novamente, ou até pela primeira vez, por players internacionais, e eu sinto isso no pipeline que o país está a trabalhar, das mais variadas origens e dos mais variados setores, como um hub interessante para esse investimento que se quer reforçar, que se quer replicar, que se quer desmultiplicar, que se quer criar. Nessas várias frentes, a verdade é que Portugal é crescentemente considerado como uma zona de aterragem desse investimento interessante. Não é por acaso, a meu ver. Logo para começar, está justamente uma das chaves para a compreensão desta equação nova, no facto de Portugal ser uma porta de acesso, um gateway natural para 3 grandes mercados. A Europa, para começar, sendo que na Europa, e num momento que temos um conflito dentro da Europa, é uma zona segura, Portugal, mas ao mesmo tempo está dentro do ecossistema europeu, em tudo o que isso implica de acelerador de investimento, de aspectos regulatórios. Um segundo, obviamente, com a África e, obviamente, também o tema da América Latina. Isso vale como ativo da nossa economia. O segundo aspecto é a qualidade das nossas infraestruturas, logísticas, de comunicação. Isso são state of the art. Comparam bem com as economias mais avançadas e exigentes europeias. E nós, já falarei um pouco disso, estamos ainda por cima a construir em cima disso. Ou seja, nós anunciámos investimentos que visa até, de uma vez por todas, desbloquear a ilha energética e logística que a Ibéria ainda é em relação ao centro da Europa. E isso, à medida que o formos fazendo, densificando, estruturando, ainda atrás mais investimento e entramos neste círculo virtuoso. O terceiro aspecto que tem atraído investimento e intenções de investimento é a nossa competitividade energética. A verdade é que Portugal, ao longo dos últimos anos, consistentemente e de uma maneira ambiciosa, quase diria atrevida no bom sentido, foi longe nas renováveis. Apostou no solar, apostou nas turbinas eólicas. Vamos abrir concessões para offshores, renováveis offshores, no hídrico. E isso colocou-nos numa posição que compara muitíssimo bem, mesmo com as métricas europeias. Ou seja, nós já temos consumos de renováveis, e varia de acordo com os anos, entre 60% a 70%. Já temos dias seguidos em que o país consome só 100% de energia renovável. Isto é um caso, a nível internacional, pela positiva. Depois,
temos uma geração de talento, mesmo com a nossa dimensão, e atraímos talento. Portanto, o nosso talento, quando é colocado cá em multinacionais e quando é detectado uma plasticidade, uma agilidade, uma capacidade criativa, um profissionalismo, uma capacidade até de competência que compara bem, distingue-se bem e é projetado a nossa diáspora, uma nova diáspora pelo mundo fora em setores e grandes players internacionais. Isso acaba também por trazer depois talento de outros países para Portugal. Por fim, um aspecto crucial hoje no mundo de hoje, que é o tema da segurança, o tema da qualidade de vida. Segurança e estabilidade, ainda por cima. Ou seja, que não é pouca coisa. Ainda ontem disse isso no encerramento da Web Summit, porque ouvi muito isso. Ao perguntar às startups, ao perguntar aos VCs, ao perguntar aos private equities, ao perguntar às pequenas e médias empresas, aquela comunidade toda muito interessante que trazemos a Lisboa, e não é, já agora não é por acaso que Portugal se afirma também cada vez mais como uma base de atração de eventos internacionais do mais alto nível, seja o caso destes corporativos, como é o caso da Web Summit, temos muitos mais no calendário, seja o caso de eventos desportivos, seja o caso de eventos culturais, porque lá está, porque é tal plataforma a funcionar. E por fim, o tema da densificação das cadeias de valor, e já irei para dar um pouco uma panorâmica do que é hoje a nossa economia. Em cima disto, e por causa disto, é que nós estamos muito apostados em implementar políticas amigas dos investidores. A nossa prioridade é colocar a economia portuguesa a crescer com base no setor privado. A nossa percepção é que o setor privado atrai-se com menos fiscalidade, e estamos a reduzir impostos, com menos burocracia, e estamos a agilizar os licenciamentos, com mais robustez da infraestrutura energética para abastecer os grandes projetos que têm off-takers e querem ter garantias de previsibilidade no seu feeding, justamente com mais talento. Portanto, o que nós estamos, como Governo, o que nos traz e o que nos move é focados na ação e com sentido de urgência. E com a percepção claríssima que o Estado, o melhor que pode fazer é deixar as empresas respirar e crescerem. E muito por isso, apresentámos uma série de medidas nesta matéria. Eu não vou entrar no pormenor, que para vocês seria maçador, mas deixem-me dar 2 ou 3 referências, porque acho que é importante para os investidores e as empresas brasileiras, que são muitíssimo bem-vindas. Todos são, mas então o Brasil tem um lugar especial junto do nosso coração, e é bom que tenhamos alinhamento de interesses. Aliás, o melhor que se pode fazer pela cooperação política e cultural é haver uma agenda dinâmica económica. Se as nossas empresas, os nossos grupos, tiverem a ganhar dinheiro, e às vezes temos medo de dizer isto, é bom criar riqueza. Aliás, é a melhor maneira de criar uma sociedade humanista e equilibrada. Eu não conheço outro modelo que não passe pela criação de riqueza. E não vejo uma via mais rápida para criar riqueza que ajudar o setor privado a ter condições para crescer e para fomentar e para investir. Portanto, não vale a pena complicar, vale a pena executar as medidas que fazem isto acontecer. E por isso, só dar-vos nota, nós apresentámos um programa que é o Acelerar a Economia, em que nos propusemos baixar o IRC, que é a taxa sobre os lucros das empresas. Apresentámos medidas para deduzir os gastos fiscais e financeiros em operações de consolidação. Nós queremos promover consolidação, porque a consolidação das empresas é um bom caminho para a internacionalização. E há hoje uma abertura até mental de empresas, belíssimas empresas portuguesas, que têm o seu rollout comercial feito, que têm o seu R&D desenvolvido, que têm inovação, que são bem geridas, mas que precisam de fazer parcerias para acelerar esse crescimento.
E isso é uma boa, ia dizer um battleground, é um bom teatro de operações para empresas como as empresas brasileiras e fundos como os fundos brasileiros, que são muitíssimo bem-vindos. Em todos os setores encontrarão, na economia portuguesa, nas várias dimensões, projetos e gestão interessante. E Portugal, pela sua dimensão até natural, qual é o último dos desafios? É a escala e a capitalização. E o Brasil tem isso. Portanto, se nós soubermos aqui fazer um match, e esse match tem que ser feito pelo setor privado, volto a dizer, nós, Estado, governos, a meu ver, o que tem que é promover as condições e fomentar a relação. E a partir daí deixar florescer as parcerias. Portanto, também introduzimos deduções fiscais em sede de IRS de rendimentos individuais para quem queira ir a operações de capitalização das PMEs. A nível do talento, da captação de talento, vamos apresentar, está iminente a apresentação de uma portaria para regular um programa que é o IFICI, que na prática assegura que trabalho qualificado e certas competências específicas para a economia portuguesa, para a sua internacionalização e aceleração, tem um flat rate de 20% em Portugal. Estamos a criar situações em que aceleramos a entrada de doutorados e de investigadores e docentes nas startups. Temos um objetivo assumido de pagar a 30 dias o Estado, que é a melhor maneira, aliás, é uma boa maneira de lubrificar a economia e sinalizar boas práticas. E estamos a apostar fortíssimo na aceleração e na implementação dos fundos europeus. Só para terem uma ideia, porque isto também é aplicável a empresas brasileiras e projetos brasileiros que se querem instalar em Portugal, nós nos desbloqueámos, antes do verão, fui com o Sr. Primeiro-Ministro a Bruxelas, com a Comissão Europeia, junto ao InvestEU, e desbloqueámos uma linha, ou ativámos, se quiser, uma linha de 3,6 mil milhões para investimento em soluções de sustentabilidade. Gestão de resíduos, de mobilidade, de eficiência energética, com garantias públicas. Portanto, em condições competitivas, com maturidades mais longas, com apetite de risco maior onde haja falhas de mercado. Conseguimos, no último mês, aprovar junto à Comissão Europeia um regime de apoio aos incentivos aos grandes projetos, onde são muitíssimo bem-vindos projetos do Brasil, para incentivos, o nosso IRA, se quiserem. E conseguimos aprovar uma linha de 1.000 milhões com dotação orçamental, que nos permite, nos dá a elasticidade de colocar em cima de, por projeto, 50, 100, 150 milhões de incentivos. E queremos investimento estruturante brasileiro cá. Estamos a redinamizar o Banco Português de Fomento, o Banco Promocional. E é importante fazermos parcerias com o Brasil. Queremos projetar mais o seu braço e a sua característica de Export Credit Agency e de garantias acopladas ao financiamento europeu e de simplificação das candidaturas. Estamos a reforçar brutalmente a agenda da diplomacia económica. Portanto, não vos querendo ocupar muito mais tempo, deixem-me dizer, nós temos neste momento claro qual é o nosso foco. É pôr a economia a crescer. A própria Europa está numa bifurcação e nós estamos a defender essa agenda. Nós vamos ter que encontrar como é que se faz o equilíbrio, se queremos competitividade, obviamente com sustentabilidade, se queremos escala, como é que balanceamos isso com a regulação, e se queremos inovação, como é que balanceamos isso com concorrência. E Portugal será e está a ser um agente de promoção e de ambição do crescimento mais ambicioso da Europa. Anunciámos uma rede e projetos de infraestruturas estratégicas que são game changers. Um novo aeroporto e o que isso implica de cidade aeroportuária. O trem de alta velocidade. Concessões nos portos e com maturidades longas. 60, 70, 75 anos. Que
que permita commitment dos players internacionais, os players brasileiros são muitíssimo bem-vindos. O reforço de toda a rede energética, a começar pela alta tensão, mas não só na produção, mas ainda na distribuição, e queremos investir em soluções inovadoras, avançadas de storage, de armazenamento de energia, onde aí muito se consegue ganhar de competitividade. Há pouco referi que nós avançámos muito nas energias renováveis. Agora estamos a acrescentar uma segunda camada, que é todo o investimento de suporte de energia verde em cima dessa energia. Projetos de hidrogênio verde, de aço verde, de refinarias, de baterias, de extração de lítio e toda a verticalização até aos componentes de veículos automóveis, elétricos. Ontem anunciámos o fundo de 100 milhões para a Deep Tech, em que há um endowment público do Ministério da Economia das suas agências de 50 milhões, que vai estar no terreno no primeiro trimestre. Portanto, o que está a acontecer na economia portuguesa é que nós soubemos reinventar os nossos setores tradicionais e está a explodir novos setores. Nós estamos a ganhar força no cluster verde. Há projetos na indústria de descarbonização, de transportes, na economia circular, na mobilidade. O cluster azul tem um espaço brutal de avanço no farmacêutico, na cosmética, no retrofit de navios, nos serviços de portos integrados. Depois começa a ganhar muita força, e a Embraer está cá há muitos anos em Portugal, felizmente, esse cluster que tem umas tangentes brutais entre o automóvel, o aeronáutico, o espaço e a defesa. Vamos apostar muito nessa matéria. E já agora, quando estamos a falar de espaços, tem empresas portuguesas que já estão não só no fabrico de componentes de satélites, de rampas de lançamentos, mas também de softwares de geolocalização e de identificação em profundidade. Depois, há crescentemente centros de serviços partilhados a instalarem-se em Portugal, multinacionais, não vou referir nomes, mas de todos os países. E Portugal, tal como Espanha, afirma-se como um hub natural. Há poucos meses estive no Qatar e quiseram trocar, o meu congénero, o Ministro da Economia, quis trocar impressões connosco para perceber como é que estamos a fazer acontecer o tema dos data centers e dos hipercenters em Portugal. Onde já agora Portugal tem a tal energia, tem o Hinterland logístico dos maiores da Europa, na zona de Sines, e amarram cabos submarinos. Portanto, muita informação inteligente se passa por aqui também. O setor agroindustrial, como imaginarão e como sabem, do agrícola, nós temos o maior lago artificial da Europa, no Alqueva. Em cima disto, estão-se a desenvolver, está a disparar a produção. E, por fim, obviamente, todo o tema do real estate e do turismo. Portanto, numa palavra, queremos fazer acontecer no mundo ainda volátil, há um espaço de afirmação de uma economia como a portuguesa. E nas nossas relações há uma agenda enorme ainda por cumprir, trazendo mais investimento brasileiro e casando as nossas competências e as nossas empresas. Contem mesmo com o governo português, contem mesmo com o Ministério da Economia para vos ajudar a desmultiplicar essa agenda. Porque vocês terem projetos, as nossas empresas estarem alinhadas com as vossas, os vossos fundos estarem investidos nos nossos mercados, é, na prática, tratar do nosso futuro, fazer acontecer o futuro. Menos palavras e mais ação. Muito obrigado. Ministro, a sua fala é música para os nossos ouvidos. Como é que nós podemos levá-lo como pregador a Brasília? Não precisa. Missionário que vá lá em Brasília e diga essas coisas tão bonitas que falou e coisas que nós, no Brasil, lutamos para que
semelhante à sua fala. Não, o Brasil não precisa de nada de me ouvir, mas nós precisamos do Brasil aqui. Obrigado. Bem. Ministro Pedro Reis, uma alegria tê-lo ouvido aqui, uma honra, na qualidade de ministro da Economia de Portugal, e os exemplos positivos que o senhor aqui expôs em nome do seu governo, assim como o seu antecessor também, o que lhe antecedeu, melhor dizendo, também, do ponto de vista da gestão pública em Portugal. Eu destacaria 2 aspectos aqui, antes de convidá-los todos para o almoço. O primeiro, uma frase simples e objetiva. Governo que não atrapalha o empresariado, ajuda o empresariado. Portanto, esse é um ponto que o senhor colocou aqui com muita simplicidade, mas que faz uma enorme diferença. Governos que são intervencionistas, governos que não compreendem a dimensão do privado na geração de emprego, na geração de oportunidades, na geração de novos investimentos, na infraestrutura, no compromisso com o país, caminham pelo lado inverso da história. E não é o caso de Portugal. Portugal vem caminhando no caminho certo da história e acelerando esse processo. E o senhor teve a oportunidade de expor aqui de forma muito objetiva. Segundo aspecto é a amplitude daquilo que o ministro expôs aqui. Ele não veio aqui para falar apenas de finanças públicas, ele fez uma abordagem ampla sobre a economia do seu país, passando por áreas que talvez muitos da política discriminam. Entre elas, eu destaco o próprio turismo, que normalmente é colocado em segundo ou terceiro plano dentro de um programa de governo. E o senhor colocou isso de forma enfática na importância econômica para Portugal. Portanto, tenho certeza que homens e mulheres do setor privado e público do Brasil, os que estão nos assistindo pela televisão agora, que são mais de 35 mil neste momento no Brasil, e os mais de 120 que aqui estão, levam uma boa referência daquilo que o senhor expôs aqui nesta manhã. Parabéns a Portugal pelo bom exemplo. O país mãe do Brasil, hoje também é um país exemplo para o Brasil. Quero convidar todos para o almoço, que se dará aqui no salão ao lado, descendo ao saírem daquela porta à direita. Convido, evidentemente, os 2 ministros para que possam estar conosco, almoçando aqui a boa cozinha portuguesa do Hotel Ritz Four Seasons, e nós ali teremos as mesas livres, exceto algumas poucas mesas que estão marcadas, as demais são mesas livres para que vocês possam fazer relacionamento. Muito obrigado, tivemos uma excelente manhã, quero cumprimentar a todos, em especial desta mesa econômica que fizemos agora aqui, em nome do nosso sempre ministro Henrique Meirelles. Muito obrigado a todos, bom almoço.